Um adolescente de 16 dividir o quarto com um de 12. Tudo bem, é necessidade, não tem outro quarto, vai ter que ser assim. Mas é óbvio que seria muito melhor cada um ter o seu canto, porque imagina a briga que dá entre eles. E aí, sempre o pequeno nessa família tem vantagem. Por quê? Porque ele é o mais velho, ele que tem que se comportar melhor. E aí, esse daqui se aproveita e leva vantagem em cima do garoto de 16. Tudo isso vai deixando o garoto, o quê? Triste, isolado, com sintomas depressivos, chorando do nada, querendo voltar da escola sozinho para poder ficar um tempo só com ele mesmo, porque ele quer evitar ir para casa. Ele não tem um ambiente onde ele se sinta à vontade, ele não tem um lar, ele não tem um ninho. Ele está morando na casa da avó. Tem várias mães e ninguém que olha para ele mesmo, que olha de verdade para ele. Por quê? Porque a mãe não assumiu o seu lugar de mãe. Então, é muito importante que a gente priorize cuidar dos filhos. Porque eu perguntei, não teria chance, a possibilidade de você sair da casa da sua mãe e morar só você com seus filhos? Eu sei que é difícil, mas às vezes tem possibilidades. O que você acha? Né? Não digo agora, de repente, mas você pode ir se planejando para sair dessa posição de filha e virar uma mulher adulta que assume a responsabilidade de 2 filhos que você botou no mundo. Claro que eu não falei desse jeito assim tão direto, a gente foi tendo uma conversa solta, mas a mensagem era essa. E aí, é óbvio que ela fica pensativa e ela falou: olha, doutora, eu já tive até chance, porque eu tava namorando, queria casar comigo, e ele tinha casa, eu ia morar com ele e tal. Eu falei: mas por que você não foi então? Você não gostava dele? O que aconteceu que você recusou esse convite? O que ela fala? Que ela precisa ficar na casa da mãe, porque ela é a única filha que limpa a casa, né? Ela tem mais 3 irmãos adultos morando na casa da avó. Não é só ela. E a justificativa, uma justificativa que ela dá é dizer que ela precisa limpar, porque os outros irmãos não limpam, ela precisa olhar para a mãe dela, precisa cuidar da mãe dela. E eu falei: mas tem certeza que você precisa cuidar da sua mãe? Ela já é uma mulher adulta, né? Ela botou os outros 3 filhos no mundo também, que são seus irmãos, eles estão dentro da casa dela. Se você sair, eles vão ter que limpar, né? Você é tão importante lá dentro assim? Não, né? E aí, o que ela fala? Olha só a fragilidade dela. Ah, mas a minha mãe tá viva ainda e eu preciso aproveitar estar com ela. Eu quero aproveitar estar com ela. Ela rejeitou casar com alguém que ela gostava, ter a vida dela como mulher, cuidar dos filhos, né? Assumir a maternidade dos filhos, porque quer viver mais tempo com a mãe. Ai, ai, ai. Ai, que justificativa, né, meninas? Né? Mames de adolescente. Olha só, a gente precisa assumir o nosso lugar de mãe, né? Assumir o lugar de mãe é assumir a responsabilidade pelos filhos. Precisa assumir a responsabilidade de cuidar deles, de não só levar no médico como ela fez. Ela precisa ocupar o lugar dela. E o meu papel foi fazer ela enxergar toda essa dinâmica. Agora vai ter aqui em Floripa, em outubro, o Congresso Brasileiro de Pediatria. E eu vou dar um curso pré-congresso. E nesse curso pré-congresso, eu acho que tem 3 cursos pré-congresso ou 4, se eu não me engano. O que tem menos gente inscrita é no da adolescência. Então percebe que até os médicos não priorizam cuidar do adolescente. Doutora, aqui sou mãe de 4. Nossa, meu Deus, 2 autistas. Eu dei uma palestra essa semana, segunda-feira, num evento com mães de filhos autistas. TOD, TDAH, está sendo difícil impor a autonomia com eles. Fazem psicóloga, porém não tenho visto muito resultado. Mas olha, presta atenção nesses diagnósticos, porque assim, eu duvido que ele está no espectro autista e seja um opositor desafiador também, sabe?
Agora, o TDAH, sim. Por quê? Porque o TDAH é uma comorbidade que a gente chama. O que é uma comorbidade? Ele é mais comorbidade do que uma entidade sozinha. Então, o que quer dizer isso? Por trás de um TDAH, uma pessoa que tem característica do transtorno de déficit de atenção, existe alguma outra condição por trás. Mas duas não. Né? Duas assim tão diferentes, né? Que é o espectro autista e o opositor desafiador, se confunde essas duas, sabe? E é muito difícil ter as duas, né? O que eu diria para você? Está sendo confundido, provavelmente, os sintomas, e aí eu não sei se é TEA ou TEOD, aí teria que fazer uma entrevista. E por que eu estou falando isso para você? São pessoas diferentes. O comportamento de uma pessoa com TEA, né, que está no espectro autista, ele tem características muito diferentes de um transtorno opositor desafiador. Mas por que se confunde? Porque o opositor desafiador são adolescentes que não seguem regras, que não sabem reconhecer autoridade, que não têm limite, mas eles se comportam assim em todos os ambientes. Ele deu esse diagnóstico com base no comportamento agressivo e desafiador. Pois é, mas às vezes, eu atendo também adolescente, às vezes, o que é esse comportamento agressivo e desafiador? Ele pode estar relacionado à falta dele reconhecer a autoridade em quem está cuidando dele, percebe? Então, quando o adolescente não reconhece a autoridade na mãe, ele vai se comportar desse jeito. É próprio do adolescente ser agressivo e argumentador e desafiador e enfrentar, percebe? Não é de um transtorno opositor desafiador. Eu não estou dizendo que o seu filho não seja, porque eu não conheço a sua história, eu não conheço o seu filho, mas da minha experiência, né, do que eu conheço desses 28 anos de formada que eu tenho, 20 anos atendendo adolescente, eu te garanto que os dois ele não tem. TEA e TOD, ele não tem. Ele pode ter TEA e TDAH, ou pode ter TOD e TDAH. Isso pode, né? Isso é mais provável, vamos dizer assim. Existe mais essa possibilidade. E por que é importante você ter clareza disso em relação ao seu filho? Porque aí tem a ver com o comportamento que você espera dele, né? Porque você diz assim, a psicóloga não tá dando resultado. Mas espera aí, a psicóloga, ela não serve para botar jeito no seu filho. Principalmente se ele tem esses transtornos. Por quê? Porque é uma coisa do comportamento. E o comportamento não está no consultório da psicóloga. Ela até vai ajudar ele nas emoções, alguma coisa assim. Mas mudar o comportamento dele, sinto em dizer que depende muito mais de você, que é a mãe, ou quem está cuidando dele, ou quem passa mais tempo com ele, né? Por quê? Porque é no dia a dia que a gente vai mudar o comportamento. Ninguém muda o comportamento dentro do consultório da psicóloga, né? E as mães ficam com essa expectativa que a psicóloga, assim, a expectativa das mães é que a psicóloga dê jeito no filho e que os médicos também dê jeito dando medicamento. Não funciona assim, né? É um contexto. Por que eu quis trazer hoje o contexto desse adolescente que está mal? Porque o contexto é muito importante. O ambiente que o adolescente vive é fundamental para ele. Se ele não considera a casa dele um lar, um lugar onde ele quer estar, ele não quer estar lá, tem várias pessoas que mandam nele, ele recebe ordem de todos os lados, né? O adolescente precisa de uma referência, ele precisa da mãe. Você que é mãe que está me ouvindo, presta atenção. O adolescente precisa da sua referência, ele precisa que você ocupe o seu lugar de mãe, que ele respeite a sua autoridade, né? E para ele respeitar a sua autoridade, é o seu comportamento que precisa mudar. E às vezes a gente não se dá conta, né? Você está perdido. É isso que acontece com a maioria das mães, porque você está tão envolvida com o seu filho que fica difícil de você tomar essa distância e olhar. Mas o que eu digo para você fazer é, não olha para o seu filho, olha para você, olha o que você pode fazer diferente para lidar com o seu filho. Porque aí, a hora que você muda e faz diferente, o seu filho vai mudar com certeza. Eu te garanto, é isso que vai acontecer.